Olá, mais uma vez muito feliz por ver você aqui no canal Rede ADM. Hoje trago um parceiro, um colega de trabalho, um amigo e companheiro aqui na produção do canal Rede ADM, o professor Luciano Conceição, que veio hoje emprestar aí os seus conhecimentos para a gente na área de recursos humanos, na área de gestão de recursos humanos. O professor Luciano é graduado em administração e eu queria que você completasse aí, professor, a sua apresentação para o nosso público. Sandro, obrigado pelo convite. E minha formação, como você já afirmou, em administração. Sou bacharel em administração. Sou administrador, membro também do núcleo do Conselho Regional de Administração, o núcleo da Teoria Geral de Administração, o qual você coordena. Eu e outros professores fazemos parte também, como pesquisadores. Tenho especialização no MBA em Gestão de Pessoas e também formação em produção de mídias para educação online. Mas sim, professor. Então, assim, começando a nossa entrevista, eu queria que você me dissesse o que é que você está vendo como transformação que está acontecendo durante essa crise do coronavírus na área da gestão de recursos humanos. Sandro, na área de gestão de recursos humanos, certamente sofreu um grande impacto devido a essa contingência que foi a pandemia. Embora aqui no nosso país a gente tivesse um tempo para poder se programar, porque viu o que estava acontecendo na Europa, em outros continentes, mas é necessário, de fato, procurar um ajuste, porque a área de gestão de pessoas lida com o que há de mais importante na organização, que são as pessoas. São pessoas que produzem conhecimento. E essa mudança trouxe à tona agora algo que é o home office. E com esse home office, essa mudança, a rotina do trabalho, isso mexe com a zona de conforto das pessoas. E mexer com a zona de conforto das pessoas não é fácil. O que acontece? Se a gente for olhar o processo de aprendizado, né? Então, o sujeito está lá, se habitua a uma rotina, vai tocando o seu dia a dia e, de repente, vem uma mudança. E o normal é que ele crie uma resistência para isso. Depois ele começa um período de adaptação. Depois desse período de adaptação, para ele fica o cotidiano, fica o normal, e aí ele volta para a zona de conforto, porque a resistência também já diminuiu, e depois ele vai tocando a vida. Mas a grande dificuldade que eu vejo é que são várias áreas, vários setores diferentes, vários tipos de empresa, e é muito complexo e é muito difícil você perceber como atender às especificidades de cada área, de cada segmento. Como, por exemplo, vamos pensar a rotina do professor, ao que nós já conversamos anteriormente. Como é que fica o trabalho desse profissional? Eu acredito que hoje o professor trabalha bem mais do que quando ele estava simplesmente frequentando a escola, frequentando a faculdade, fazendo a aula dele. Então, ele precisa também. Então, cabe e compete ao RH fazer uma orientação para esse profissional, para que ele aprenda também a dimensionar a carga horária de trabalho que ele vai fazer. Tem outro detalhe que é muito importante, que é o desenvolvimento organizacional, que compete ao RH também. O desenvolvimento organizacional nada mais é do que o desenvolvimento das pessoas. E esse desenvolvimento se dá por meio de treinamento e capacitação. Treinamento é pontual. Treinamento não é desenvolver pessoas. Então, você treina para poder resolver um problema, mas você tem que capacitar, qualificar esse profissional para que ele se torne cada vez mais hábil a aprender a lidar com as situações do dia a dia. Então, como eu falei, eu só tenho um exemplo aqui. Em um hospital que tem profissionais diferentes, com necessidades diferentes, que você precisa entender e atender. E tem outra coisa que eu acho que é muito importante nesse momento na gestão de pessoas é a organização, de fato, humanizar esse tratamento, entender e atender a necessidade de cada um. E nós estamos ainda num processo de aprendizado, então tem muita coisa que precisa ser ajustada. Ótimo, professor. Quer dizer que essas transformações elas estão em pleno acontecimento, né? Como a gente consegue perceber.
Mas aí você chama a atenção para alguns pontos que são importantes e que nem todo mundo está percebendo. Nem todas as empresas estão percebendo a necessidade de capacitar esse recurso humano, essas pessoas, para essa nova realidade, né? Nós fomos preparados para uma outra realidade, para a realidade analógica, né? E hoje a gente está aí sendo exigido, e hoje estão aí sendo exigidas competências de uma realidade totalmente digital. É importante que a gente tenha esse cuidado. E, professor, a minha próxima pergunta é na seguinte direção. O que você imagina que seja, o que é que já dá para delinear que seja o futuro da profissão do gestor de recursos humanos após essa crise? Eu entendo o seguinte, que é preciso mudar uma questão que seja uma preposição. Normalmente a gente fala de gestão de pessoas. Eu acho que é o momento de fazer a gestão com pessoas. E essa gestão com pessoas, eu falo em um processo de gestão que seja participativo. Mas para que possa ocorrer esse processo participativo, a gente volta para o que eu falei. A gente precisa capacitar as pessoas. A gente precisa qualificar as pessoas. Porque para que o sujeito possa ser propositivo, para que ele possa ser participativo, ele tem que ter capacidade para isso. Ele tem que estar se formando, se qualificando, se atualizando, mantendo o processo contínuo de aprendizagem. E o processo contínuo de aprendizagem de cada indivíduo que forma a organização nada mais é do que o próprio processo contínuo de aprendizagem e de ajuste da organização. Só um detalhe que é importante para perceber nesse contexto da pandemia, voltando para ele. Olha como é importante agora a questão da prevenção e da orientação. Mas essa prevenção e orientação, ela surtirá um maior efeito se esse sujeito tiver a capacidade de compreender a importância dessa prevenção e dessa orientação. A prevenção que tem que ocorrer agora e dentro do ambiente que não é mais um ambiente dentro da organização, é fora dos domínios da organização. Então, é a prevenção com a saúde do trabalhador. É a orientação de como ele vai fazer. A gente está falando de agora, pensando na saúde mental. Como é que esse cara está em casa, trabalhando? Será que ele recebeu alguma orientação de como fazer a rotina? Será que ele está recebendo a prevenção? Não só para quando ele está dentro do ambiente organizacional, mas fora também. Então, é uma mudança que não é fácil, então há muitos detalhes, como eu disse, para cada tipo de atividade a gente tem que perceber o que é que pode ser feito. E aí é um fator que é importante, sabe? Que precisa estar aberto. O processo de comunicação. E comunicação acontece por meio da escuta. Então, há necessidade da comunicação descendente e da comunicação ascendente. A comunicação descendente é que vem de cima para baixo, que traz instruções e orientações, que dá as diretrizes do que precisa ser feito, mas há a comunicação ascendente, que vem de baixo para cima, que traz as sugestões, que percebe o que está acontecendo aqui naquele dia a dia, e é a caixa de sugestões, é onde o trabalhador pode comunicar e informar para a empresa quais são as suas necessidades. Porque se tem outro detalhe que é muito importante, que precisa se pensar quando acontece essa mudança, é e quais são os benefícios agora que esse sujeito precisa. Uma vez que a forma de trabalhar mudou, certamente os benefícios necessários agora também são outros. Então, são muitas variáveis, há muito o que se pensar. Eu sei que não é fácil, mas é muito, muito importante que se busque fazer esse ajuste dentro da organização. E aí volta a outra questão que é muito importante, né? Que compete ao RH também trabalhar isso daí, que é a questão de entender a organização com a sua missão, visão, valores. Então, o indivíduo, quando adentra a organização, ele precisa ser acolhido e precisa, de fato, entender e conhecer qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores dessa organização, porque uma vez que ele passa a fazer parte dessa organização, ele tem que aceitar, ele tem que acolher. Não pode haver dissonância nisso daí. Não é que ele vai se anular, ele vai passar a se identificar com os valores da organização. Entendo perfeitamente, professor. É um momento de mudanças muito intensas, né? E que nós precisamos, nós, tanto
nós no papel de colaboradores de organizações, como no papel de gestores de organizações, de gestores de RH, nós precisamos ter uma visão holística do processo para que a gente seja capaz de dotar os colaboradores daqueles recursos e dos benefícios, como você usou, que são necessários para vivenciar essa nova realidade de maneira plena. Professor, quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, o seu tempo, certo? Saudá-lo aí, tenho certeza da sua contribuição para o nosso público e pedir que se deixe uma mensagem aí para o nosso público, uma mensagem de otimismo nesses tempos tão complexos. Sim, Sandro, eu concordo com o que você falou. Eu acredito que as palavras do momento são justamente flexibilidade e resiliência. Eu acho que isso é muito importante para as organizações como um todo, é muito importante para a gestão com pessoas e valorizar cada vez mais a coletividade e entender que agora, mais do que nunca, é um momento de cooperação, é um momento de colaboração, é um momento de aprendermos juntos para que possamos alcançar o melhor para a organização. E que esse melhor para a organização seja o melhor para as pessoas, porque uma organização é composta por pessoas. Muita saúde para você e para toda a família. Obrigado, mestre, mais uma vez por esse convite. Muito honrado em participar.